Hoje a gente tem basicamente duas grandes vertentes de inteligência artificial. Você tem os apocalípticos, que eles acreditam que a inteligência artificial vai acabar com o mundo, vai roubar todos os empregos, que a gente vai aumentar a desigualdade social, que o poder vai ficar concentrado na mão de poucos milionários, magnatas, poderosos, malvadões. E você tem do outro lado os utópicos, que entraria um pouco do Musk ali, onde ele diz, por exemplo, recentemente, que você nem precisa mais juntar dinheiro para aposentadoria, porque a gente vai entrar numa era de abundância tão grande que, cara, tudo vai custar centavos. Se você quiser comprar uma casa, vai custar 10 centavos. Então, que diferença faz você ter dinheiro guardado ou não? Então, você tem basicamente esses dois grupos. Os dois grupos, eles estão fazendo projeções para um futuro distante, por longo prazo, mas tem coisas que estão acontecendo hoje que já podem estar impactando a sua capacidade de ganhar dinheiro, que eu não estou vendo ninguém falar a respeito. Então, estou gravando esse vídeo aqui um pouco para compartilhar essa visão, te passar as fontes, obviamente, porque eu também estou vendo muita gente falando um monte de coisa sem embasamento nenhum, mas também quero te passar um conselho do que eu estou fazendo e o que eu acho que você pode fazer para se proteger das implicações de curto prazo da inteligência artificial. Então, cara, a primeira coisa que a gente precisa entender é o momento que a gente está vivendo hoje. Como é que você define o preço de alguma coisa, por exemplo? Imagina que eu vou anunciar essa casa aqui que eu estou na internet. E aí eu vou lá e coloco ela à venda por 100 milhões de reais. Quantas pessoas você acha que vão querer comprar essa casa por 100 milhões de reais? Provavelmente nenhuma. Agora, imagina que eu coloco essa casa à venda por 100 reais. Cara, vai chover gente no meu direct querendo comprar a casa, porque todo mundo sabe que essa casa vale mais de 100 reais. Então, a gente sabe que o preço dessa casa está entre 100 reais e 100 milhões. Então, você tem ali uma margem de qual é o preço possível do imóvel. E a gente consegue definir qual é o preço justo ou o preço ótimo, como o pessoal da economia vai chamar, dessa casa, naquele ponto onde eu consigo encontrar uma única pessoa que está disposta a pagar o maior valor possível pelo imóvel. Na prática, não é assim que funciona. Porque, cara, eu não quero encontrar essa única pessoa. Talvez ela esteja lá no Amapá. Como é que eu vou chegar lá nessa pessoa e encontrar ela? Dá muito trabalho. Então, na prática, o que a gente faz é, você vai diminuindo esse range até o momento onde você encontra uma quantidade razoável de pessoas que estão dispostas ali a negociar aquele imóvel e você aceita perder um pouco do valor do preço ótimo, mas para ter um pouco mais de liquidez no imóvel. Basicamente é assim que a gente define o preço das coisas. Não deixa de ser uma aplicação da ideia de oferta e demanda. Então, o preço de um imóvel ele está definido basicamente pela disposição das pessoas a comprar aquele imóvel. Então, se eu chegar para tu e falar assim, bicho, eu encontrei aqui um grupo de pessoas que estão dispostas a comprar esse imóvel aqui por 500 mil reais. Só que eu acabei de fazer uma reforma e eu gastei 400. Então, meu imóvel tem que valer mais. Faz alguma diferença? Não faz. Porque a pessoa que está disposta a pagar um valor X pela casa não vai aumentar o valor X simplesmente porque tu falou que tu gastou no imóvel, entendeu? Então, as pessoas têm a falsa percepção de que o preço do imóvel é basicamente definido por quanto você gastou nele, mas não é real. O que define o preço do imóvel é a disposição das pessoas a pagar por aquele imóvel. Isso é oferta e demanda. E o que isso tem a ver com inteligência artificial? Por que eu estou falando disso? Porque nesse exato momento, a gente já está vivendo uma pressão deflacionária. O que isso significa? É uma tendência do mercado de puxar o preço das coisas para baixo. E por que isso está acontecendo? Porque a gente está mexendo na equação de oferta e demanda. Hoje, já vai fazer 2 anos que eu não contrato um web designer. A minha necessidade de serviços de advogados diminuiu 90%. Eu não contrato mais nutricionista. A minha necessidade de redatores para produzir conteúdo diminuiu muito. Se antes eu precisava ter 3, 4 pessoas, hoje eu preciso de uma só. Então, eu já não estou contratando. Se eu já não estou contratando, essa equação ela já está tendo os seus efeitos no mercado. E eu conheço uma dezena de pessoas que está fazendo a mesma coisa. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo, por exemplo, com todas as pessoas que não estão mais contratando nutricionistas? Cara, esse dinheiro está saindo do mercado. O nutricionista que estava vendendo para mim não está vendendo mais.
nutricionista que estava vendendo para o fulano não está vendendo mais. Então, qual que é a tendência? Que esse nutricionista, na tentativa de ganhar mais dinheiro, ele abaixa o preço. Porque aí quando você abaixa o preço, lembra da brincadeirinha do imóvel? Quanto menor o preço, maior a disposição das pessoas a pagar por aquele produto. Então, se você abaixa o preço, você acaba alcançando uma camada da população que antes não estaria disposta a pagar por aquele serviço e agora vai estar porque o preço está mais baixo. Então, nesse momento, o que a gente chama de trabalho do conhecimento, que é basicamente o trabalho que está sendo substituído pela inteligência artificial, que é tudo aquilo que você pode pedir para a inteligência artificial fazer, que via de regra é aquilo que você pode fazer na frente do computador, onde o valor estava na informação. Cara, essas pessoas já estão sofrendo essa questão deflacionária. Não tem ninguém falando a respeito disso, mas quando tu olha para regras simples de economia e de mercado, você tem esse efeito acontecendo. E as pessoas vão estar ganhando menos dinheiro, e aí você precisa fazer alguma coisa para se adaptar, para não cair nessa armadilha de, cara, simplesmente abaixar teu preço e ganhar menos. Tem um outro aspecto que está acontecendo, que eu imagino que ele vai levar um pouco mais de tempo para se manifestar com clareza, mas que não é tão longo prazo quanto todas essas previsões apocalípticas que o pessoal faz, seja para o bem, seja para o mal. Que é a conscientização do teu cliente de que o teu serviço vale menos. Por exemplo, a McKinsey, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, fatura ali suas dezenas, centenas de bilhões de dólares anuais. Ela chegou para um dos seus prestadores de serviço ali e falou assim, bicho, eu sei que tu está usando inteligência artificial para me fornecer o teu produto. Então eu quero que tu me repasse a economia que você está tendo, que não faz sentido eu continuar te pagando a mesma coisa por um produto que agora para você é mais barato. E se não me falha a memória, eles conseguiram um reajuste de 17% no contrato deles. Então, a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, cara, hoje se eu chegar para um advogado e falar assim, mano, faz um contrato para mim. E aí o cara fala assim, tá, me dá 15 dias úteis e me paga 5 mil reais. Eu falei assim, maluco, tu vai usar o ChatGPT pra fazer essa porra, por que que eu vou te pagar 15 mil reais, 5 mil reais e esperar? Você quer pagar menos porque você sabe que o cara tá tendo menos trabalho do que quando ele colocou esse preço lá atrás. Hoje você faz um site em 10, 15 minutos com inteligência artificial. Por que que eu vou esperar um web designer levar 30 dias para me entregar? Então, isso que a McKinsey fez, logo logo, os médios empresários e pequenos empresários vão entender e eles vão começar a chegar para os prestadores de serviço e falar assim, bicho, eu não vou te pagar isso aí não. Eu vou te pagar menos e eu quero mais rápido. Então, isso também vai gerar mais essa pressão deflacionária ali, não só no aspecto de que você tem a oferta e demanda sendo alterada, mas o que sobra dessa necessidade de consumo ainda está sendo impactado pela percepção que o cliente tem do valor do teu serviço. Então, essas duas coisas juntas, cara, eu acho que deveriam ser a prioridade número 1 das pessoas de entender por que elas acontecem, principalmente se você é um prestador de serviço e trabalha com informação e com conhecimento, e, cara, fazer algumas estratégias aí para justificar teu preço. E aí a gente vai para dica prática que eu acredito que seja uma forma de se proteger contra isso. Essa pressão deflacionária, e aí fazendo esse parêntese, ela existe desde sempre. Por quê? Porque a tecnologia avança. Então, se você tinha um carro antes que ele era, cara, não tinha ar-condicionado, não tinha vidro elétrico, não tinha nada. O carro tava ali meio capenga. Quando você tem uma tecnologia nova, o que acontece? O preço daquele veículo antigo ele cai. Se você tem... Isso acontece com todas as tecnologias. Se você quiser comprar um Nokia hoje, aquele celular quadradão, cara, tu vai no Camelô e tu paga 30 reais. Quando esse celular ele era o auge, ele era muito mais caro. Então, conforme a tecnologia avança, as tecnologias antecessores elas vão perdendo valor. É por isso que a gente tem uma democratização de acesso à tecnologia. Quando o avião surgiu, o avião era algo que pouquíssimas pessoas podiam pagar. A tecnologia foi evoluindo e, cara, hoje, apesar de estar caro aí nos últimos anos por causa da inflação, ainda é muito mais barato do que quando surgiu. Isso acontece com todas as coisas.
Se a gente pega, por exemplo, a Uber, cara, ela democratizou muito o acesso ao transporte do automóvel. Ainda é caro para o brasileiro médio, mas é muito mais barato do que, cara, tu comprar um carro próprio ou tu tentar andar de táxi, como era há 10, 15 anos atrás. Então, essa pressão deflacionária, ela sempre existiu na humanidade. Pelo menos, vou corrigir aqui para ser mais preciso, existe desde a fundação ali do capitalismo. Sempre existiu nos últimos 200 anos. É por isso que a gente enriqueceu como sociedade. Hoje a gente é muito mais rico do que era em 1800, não só porque a gente tem mais dinheiro no mundo, mas porque os produtos são muito mais baratos. E o que justifica, então, por exemplo, o preço das coisas subir? O aumento da tecnologia, o aumento da entrega, o aumento da percepção de valor do cliente do outro lado. Então, se tá todo mundo preso ali naquela caixinha de eu sou nutricionista, eu tenho que entrar numa consulta com o meu cliente, eu tenho que fazer a dietinha lá para ele. Cara, eu sou web designer, eu vou entrar ali no Elementor ou sou um desenvolvedor front-end, eu vou fazer ali o meu códigozinho e entregar para o meu cliente. Cara, onde é que você agrega valor não só para justificar o teu preço, mas para cobrar mais caro? Você começa a melhorar a tua entrega, porque agora tu tem mais poder de processamento. Então, cara, se tu ia fazer um site em 15 dias, chega para o teu cliente e fala assim, maluco, meu preço é X, meu preço é 10 mil reais. Aí o cara vai falar assim, pô, mas o maluco que cobrava 10 tá cobrando 6. Assim, mas o maluco lá tá entregando em 15 dias úteis, amanhã teu site está pronto. Então você começa a usar a tecnologia ao teu favor para mudar o teu produto, para que o teu produto tenha uma percepção de valor maior pelo teu cliente. Então, por exemplo, você pode fornecer um software próprio. Você pode criar agentes de inteligência artificial que te permitam fornecer um serviço melhor para o teu cliente. Então, por exemplo, eu vi uma clínica agora de psicologia que eles tinham uma demanda que geralmente você vai na consulta com um psicólogo, faz a terapia ali, e aí tua próxima consulta é no próximo mês, ou é daqui 15 dias, ou muitas vezes até semanal. Mas nesse intervalo, às vezes o paciente fica carente de atenção, às vezes ele precisa de um apoio, de tirar dúvida de alguma coisa, e aí você tem duas possibilidades. Ou você manda mensagem pro teu psicólogo, e esse cara pode estar em outra consulta, pode estar corrido, e ele pode não conseguir responder, ou se ele responde, talvez ele não consiga te dar a mesma atenção, ou se ele vai te responder e te dar a mesma atenção, ele tem um limite de quantidade de pessoas que ele consegue fazer esse atendimento com qualidade no WhatsApp. Ou seja, era um problema. O que os caras fizeram? Eles fizeram um agente de inteligência artificial que fica disponível no WhatsApp 24 horas por dia para tirar dúvidas básicas, fazer ali um filtro de atendimento inicial, e se ela identificar que, cara, é alguma coisa muito grave, tipo, pô, a pessoa 3 horas da manhã, cara, ela tá querendo se matar, ela faz esse atendimento, essa transferência para alguém que possa lidar, um ser humano de fato. Então, pô, imagina tu ter isso como um aspecto que vai melhorar a tua entrega. Tu pode falar assim, não, ó, a minha consulta aqui, na terapia é tanto, mas, cara, aqui tu tem acesso a um negócio ali que fica disponível para tu, entendeu? Então, usar essas ferramentas para melhorar a entrega do nosso cliente é basicamente o que a gente fez desde sempre. É por isso que os carros hoje são melhores que os carros de ontem, é por isso que os aviões hoje são melhores que os aviões de ontem, é por isso que os celulares hoje são melhores que os celulares de ontem, porque a tecnologia vai evoluindo e o capitalismo por si só obriga a concorrência a falar assim, bicho, se tu não fizer, teu concorrente vai fazer, então dá um jeito de melhorar o teu serviço. E aí isso faz com que as coisas estejam sempre mais baratas e que a qualidade da entrega esteja sempre melhor. Qual que é a diferença do momento que a gente está vivendo? Cara, isso antes levava 30 anos para acontecer, levava 40 anos para acontecer, levava 10, 15 anos nas indústrias mais competitivas. Hoje acontece assim. O negócio surgiu ontem, cara, 3 meses depois ele já tem o dobro da capacidade de processamento do que ele tinha antes. Então, o que está acontecendo é que o que antes a gente conseguia quase que ter uma melhoria geracional, que é, pô, eu tenho uma indústria que ela é muito rígida, a galera ali é meio mente fechada. As pessoas novas que estão entrando nesse mercado olham e pensam, pô, cara, tem tecnologia para fazer diferente, que é o que, pô, tá acontecendo com os bancos, por exemplo, que você pega a Itaú da vida, os caras não tinham coragem de usar a nuvem, porque vai que o dado vaza. E aí, no final das contas, vem o Nubank e fala,
bicho, isso aqui é uma mina de ouro, dá para fazer muito mais e muito mais rápido, é só a gente ter coragem de usar as tecnologias atuais. E aí os caras vêm e mudam completamente o mercado, mas ainda é um setor que tu entende que está em disrupção, mas é uma disrupção lenta. Quantos anos levou para que as agências deixassem de existir? Então, é um negócio mais maçante. Cara, com inteligência artificial, se você não tiver a capacidade de reinvenção, de estar olhando para essas necessidades e para essas inovações e entender, cara, como é que eu vou fazer para enfiar a inteligência artificial aqui no meu processo para eu ter mais eficiência, para eu conseguir entregar um produto e um serviço melhor, para que eu consiga aproveitar esse gap de oportunidade que a gente tem, que é onde a tecnologia é muito acessível, mas tem pouca gente usando. Porque daqui a pouco, e aí o Musk falou isso, eu acredito muito nisso, cara, daqui a pouco o padeiro, ele vai pegar o celular dele, ele vai mandar um áudio no WhatsApp e vai falar assim, pô, eu preciso de um software que faça isso, isso, isso. Ele não precisa nem usar a palavra software. Ele fala assim, cara, eu tô com esse problema aqui na minha padaria. E, cara, vai acontecer. Então, em algum momento vai ser tão democrático como o acesso à internet. Cara, imagina se eu quiser abrir uma empresa hoje para ensinar as pessoas a usarem a internet. Cara, a demanda que existe por esse mercado é pouquíssima. Talvez o meu público-alvo sejam pessoas 60 a mais que não tenham netos. Essa é a minha persona. Então, se eu não consigo monetizar um mercado muito grande, cara, consequentemente eu vou ganhar pouco dinheiro. Então a gente tem esse gap de oportunidade agora. Daqui a pouco, cara, o que vai acontecer? Não faço ideia, porque a gente não consegue mais prever o que vai vir no futuro, porque as evoluções e os avanços tecnológicos estão muito mais rápidos. Então, as duas dicas práticas que você precisa seguir, se você acreditar no que eu estou te dizendo e quiser aproveitar essa oportunidade, é, cara, primeiro, tu precisa melhorar o teu serviço e segundo, você precisa ficar antenado nas notícias sobre inteligência artificial, porque são essas notícias, são essas inovações que vão te colocar na frente da tua concorrência. Inclusive saiu uma postagem do Ethan Mollick, que ele é o chefe da cadeira de pesquisa de inteligência artificial de Wharton. Wharton é simplesmente uma das melhores universidades do mundo. Foi lá que o Trump estudou, foi lá que o Elon Musk estudou. Então, assim, os caras são o líder do líder do líder. E ele falou assim, cara, é muito difícil para as pessoas que não estão imersas em inteligência artificial entender a velocidade do avanço que a gente está tendo. E aí eu vou fazer um último parênteses aqui e a gente finaliza. Existe um negócio que chama Lei de Moore, que ela basicamente diz que o poder de processamento dos processadores de computador, eles dobram a cada 18 meses. Então, você provavelmente deve se lembrar de quando você era criança que tinha aqueles microchips SD que a gente colocava no celular. Ele tinha tipo 512 MB de espaço de armazenamento. Aí hoje tu compra um iPhone que tem 1 TB, que é basicamente 1 milhão de megas. Cara, como é que você sai de 500 para 1 milhão em 10 anos? É porque isso dobra. E aí dobra, e aí dobra, e aí dobra. Tem até um ditado chinês, uma história, que diz que um rei chegou para um sábio, pediu para resolver um problema, e aí o sábio conseguiu resolver, e aí o rei falou assim, cara, então você pode pedir qualquer coisa para mim. E ele falou o seguinte, então eu quero que você pegue um tabuleiro de xadrez, coloca um grão de arroz na primeira casa, na segunda casa você coloca o dobro da casa anterior. Então na primeira casa você vai botar 1 grão de arroz, na segunda casa 2, na terceira casa 4, na outra casa 8, 16, 32, 64, 128, 156, 512. Você vai fazendo esse processo. Hora que chega no final ali das peças possíveis do tabuleiro de xadrez, você teria uma necessidade de entrega de grãos de arroz maior do que a produção anual de arroz. Uma parada assim. Porque o poder da exponencialidade é tão grande que o que parece muito besta no começo, chega uma hora que, cara, a gente perde a completa noção do que está acontecendo. Então isso é a aplicação da lei de Moore. Só que nos computadores normais, isso levava 18 meses para dobrar. E foi isso que permitiu com que, cara, em pouquíssimo tempo, a gente pode botar aí no máximo, jogando muito longe de 100 anos, mas seria muito mais próximo de 80, 50 anos, a indústria de informação e de tecnologia conseguisse colocar o homem na Lua.
conseguisse criar satélites, conseguisse criar foguetes. Se a gente conseguiu fazer tudo isso com um negócio que dobrava a cada 18 meses, imagina o que a gente vai fazer com inteligência artificial, que as pesquisas têm mostrado que ela dobra a cada 7 meses. Algumas pesquisas têm mostrado a cada 4 meses. Isso para não entrar no ponto de que o Andrei Karpathy, que é um dos fundadores da OpenAI, trabalhou na parte de inteligência artificial da Tesla, disse que nós entramos numa microsingularidade. O que é singularidade? Quando uma inteligência artificial constrói a próxima. E aí essa inteligência artificial que é melhor, constrói a próxima. E aí você vai entrando num loop ali que, como elas são muito mais inteligentes do que os seres humanos, elas conseguem produzir a próxima inteligência artificial muito maior, muito melhor e muito mais rápido. E aí você aumenta essa exponencialidade com uma tendência ao infinito. Então não vamos nem entrar nesse tema, mas só para tu entender o nível de disrupção tecnológica que a gente está vivendo e porque eu acho que você deveria tirar um tempo com muita tranquilidade, sem desespero, sem afobação. Mas, cara, os próximos 2, 3 anos, os próximos 5 anos, é a oportunidade da nossa geração. Então, vale a pena olhar para isso com seriedade. Era essa a mensagem que eu tinha para hoje. Espero que eu te ajude. Espero que isso possa te dar uma visão estratégica dos passos que você deveria seguir nos próximos meses no seu negócio. Obrigado.